Oi, gente. Adriana está rindo do quê? Boa noite, pessoal. Sei. Oi, Mila. Gabriela, Aline. Quem mais tá aqui? Deixa eu falar oi, povo. André, Cristine, Gláucia. Boa noite, gente. Dri. Tiago, boa noite. Cleonice. Lailangeris. Amiga. Gente, deixa eu fixar o tema. Eu tô achando aqui que eu tô a passeio. Peraí. Esqueci qual que é o tema. Gente, chega umidade. Qual que é o tema? Me ajuda. Boa noite. Oi, Jota. O Jota do dente. Lembrei o tema. É uma coisa assim, mas é quase isso. Como eu sei que eu cheguei lá? Será que eu cheguei lá? Tá bom, né? Dá pra entender. Obrigada, Adri. Como eu sei que eu cheguei lá? Gente que está já nessa live. Sabe esse aviãozinho aqui embaixo? Vocês me ajudam muito se vocês compartilharem isso com pelo menos 10 pessoas da lista de vocês, tá? Ajuda muito. Não só para compartilhar conhecimento, mas porque mais gente me conhece. E isso é muito bom para nós mulheres e para vocês homens. Então, se puderem ajudar, aviãozinho aqui para mim, por favor. Eu nem vou mexer no meu cabelo hoje, gente. Não vou mexer, não. Eu pus laque, entendeu? Que é para não mexer. Mentira. Mas é uma boa ideia. Vamos começar então? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou começar o tema e aí vocês podem ir mandando, interagindo aqui comigo, porque eu consigo... Nossa, olha lá, só porque você falou, viu? Jota, a culpa é sua. Eu vou começar o tema e conforme vem as dúvidas, vocês vão colocando aqui pra mim, tá bom? Daí eu tento, se a dúvida se encaixar com o que eu tô falando, eu respondo na sequência, tá bom? Vamos lá então, deixa eu tirar o som. Seguinte, orgasmos. Vamos falar de orgasmos. Como será? Será que eu cheguei lá? Tem muita dúvida das mulheres que não sabem se chegaram no orgasmo, né? Então eu quero só começar falando pra vocês o que é o orgasmo, tá? Para as mulheres que não têm e para as mulheres que estão na dúvida, ou até para as que já têm, né? É importante saber também. Eu vou falar coisas aqui muito interessantes até para quem já tem. Então, gente, eu gosto muito quando vocês compartilham esse tipo de live com o parceiro de vocês. Por exemplo, parceiro ou com a parceira de vocês. Porque isso é uma dúvida super comum do casal e às vezes tem aquele impasse de, putz, não tenho certeza se ela chega, se ele chega, se eu chego, e aí fica aquela dúvida. Então, para acabar com as dúvidas, a gente manda isso pro parceiro ou pra parceira também, tá bom? É uma informação bem legal para quem não consegue falar diretamente com o parceiro. Bom, o orgasmo, gente, nada mais é do que uma resposta fisiológica do nosso corpo
Quando a gente é estimulado por tempo suficiente da forma que te agrada. Certo? Então, se eu sou estimulado por tempo suficiente da forma que me agrada, eu tenho uma resposta fisiológica do meu corpo, que é o orgasmo. Certo? Muito bem. Muitas mulheres têm dificuldade em alcançar o orgasmo e muitas nunca chegaram lá. Nunca chegaram lá. Aproximadamente 1/3 da população do Brasil, tá, gente? 1/3 da população do Brasil nunca teve orgasmo. É um número bem grande, bem grande. Isso é reflexo da nossa falta de autoconhecimento, né? Obviamente. Então, quanto menos a gente se conhece, menos orgasmos eu vou ter. Isso é óbvio, tá? Não é tema dessa live, mas é um fato. Então, assim, se eu não me conheço o suficiente, é claro que é muito mais difícil de eu alcançar um orgasmo. Por quê? Porque eu fico completamente dependente do meu parceiro para ter um orgasmo. E o parceiro nem sempre sabe o estímulo correto para eu alcançar um orgasmo, para eu chegar lá, ok? Muito bem. Sabe aquela frase, gente, vocês já devem ter ouvido aquela frase? Se você já teve, você sabe. Ah, mas se você já teve, você sabe. Se você não sabe, é porque você não teve. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Há controvérsias nessa frase. Há muitas controvérsias. Porque não é bem assim. Tá cheio de mulher que teve orgasmo e tá por aí achando que não teve. Tá cheio de mulher que já teve orgasmo e acha que não teve. Por falta de educação sexual. Porque acha que quando tem orgasmo tem que sair líquido. Porque acha que quando tem orgasmo é aquela sensação, né, de fogos de artifício. E ela nunca sentiu isso. Ela nunca teve uma resposta fisiológica de saída de líquido do corpo dela. Então ela acha que ela não tem orgasmo, por exemplo. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas eu queria só dizer pra vocês que essa frase que, se você teve, você sabe. Se você teve, você sabe. Se você não sabe é porque você não teve. Essa frase não é uma frase adequada, né? Não é uma frase que a gente deva usar, tá? Se vocês estiverem com dúvida, vocês podem e não quiserem perguntar aqui, pode deixar aqui também, ó, na caixinha de perguntas, tá bom? Que aí eu abro aqui e aí ninguém vê, que é você que tá perguntando. Sensação de anjos tocando harpas. Que romântico. Sensação de anjos, de fogos de artifício, né? Aquela coisa, a gente romantiza o orgasmo. Parece que é uma coisa... Uau! Mas pode não ser. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, tá? A gente tem 2 tipos de orgasmos. A gente tem o orgasmo físico e o orgasmo psicológico. Vou explicar. O orgasmo físico é aquele que eu tenho através de algum estímulo, de algum toque físico. O orgasmo psicológico é aquele que eu não preciso de toque. Na minha região genital, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do meu corpo. Eu não preciso de toque. Um exemplo de orgasmo a nível psicológico é orgasmo no sonho, por exemplo. Alguém aqui já teve orgasmo sonhando? Homens têm muito orgasmo sonhando, mais do que as mulheres. Mas mulheres também têm bastante. A caixinha de perguntas é... aqui. Não sei. Eu não sei se aparece. É uma cartinha com ponto de interrogação. Clica e faz a pergunta, tá? Orgasmo sonhando, gente, é um tipo de orgasmo que a gente não tem nenhum tipo de contato físico, mas a gente consegue ter um orgasmo e é maravilhoso, é maravilhoso. Quando a gente acorda, parece que foi tão real aquilo, é muito louco. E a gente só consegue ter esse nível de orgasmo tão bom no sonho porque a gente está completamente
relaxado. A gente está completamente livre de fatores de estresse e ansiedade. E quanto menor o meu fator de estresse e ansiedade, melhor vai ser o meu orgasmo. Mas eu vou aproveitar esse orgasmo, tá? Acho que meu primeiro orgasmo foi sonhando-me. Então, é muito gostoso, assim. Quem teve sabe exatamente como que funciona, né, esse orgasmo. É indescritível, assim. É uma coisa que não dá pra comparar com um orgasmo acordado. É outra coisa. Mas a gente tem também o orgasmo físico, que é o que a maioria das pessoas busca, que é o que a maioria das pessoas... O psicológico a gente não consegue controlar, nesse caso do sonho, né? Mas o físico a gente consegue controlar. É o que a maioria das pessoas estão em buscas. Cris já teve vários, maravilha. Gente, pra ter um orgasmo no sonho, eu não sei exatamente como é que faz, mas eu sei que se você pensa muito naquilo, normalmente você sonha aquilo, né? Então, sei lá, de repente é válido aí ler contos eróticos, ter mais contato com a sexualidade faz parte da gente também, a fantasia também faz parte disso. E ela fica até no seu subconsciente, que aí leva aí pro sonho, né? Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas eu sei que se você fica pensando muito nisso, né, o seu subconsciente, ele grava e aí é capaz de você sonhar. Então vamos lá. Orgasmo físico, que é o que? Através do toque. Quais que a gente tem? Quais os tipos que a gente tem? O orgasmo na parte externa do clitóris, que é na região da vulva, na pontinha do clitóris fora, no qual eu estimulo ali com a mão, com o vibrador, que é o orgasmo clitoriano, conhecido como, tá? Temos o orgasmo de penetração, que é o orgasmo vaginal, certo? Temos o orgasmo de ponto G, que é o pontinho dentro do canal vaginal, mais ou menos a 1/3 do canal vaginal na região de cima é o ponto G, e tem mulheres que só de estimular o ponto G chegam nesse orgasmo. O ponto A, que é o orgasmo cervical, que é o orgasmo através, né, ali do colo do útero, já é um orgasmo bem diferenciado para quem tem, normalmente costuma ter com penetração, mas lá na parte do fundo mesmo, sabe? Tem prazer na penetração profunda, mas tem um jeitinho e tal, todo para conseguir esse orgasmo, mas ele é bem difícil, tá? Ele é bem difícil. O que vocês estão falando aí? No caso, a mulher tem que ficar molinha e de pernas bambas igual o homem para saber que ela teve orgasmo? A maioria, eu vou chegar lá, mas a maioria das mulheres também fica com esse tipo de orgasmo, fica com esse tipo de reação física, né? Que é justamente um relaxamento profundo, né? Uma sensação de, sabe, relaxamento mesmo. De querer ficar quietinha, de querer descansar, de querer relaxar. Essa sensação, ela é bem comum após um orgasmo. Mas eu vou falar disso ainda. Então, ponto A, gente, é uma região lá dentro, no fundo do canal vaginal, lá no colo uterino, tá? Também é um tipo de orgasmo que falam que é bem intenso. O orgasmo anal, na região anal, ok? O orgasmo através dos mamilos. Então, muitas mulheres têm orgasmo só de estimular os mamilos. O coreorgasmo. Coreorgasmo, gente, é orgasmo através da atividade física. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se tem alguém aqui que já teve orgasmo praticando alguma atividade física, principalmente abdominais. 1 a cada 10 mulheres, em média, experimentam aí o coreorgasmo. É mais comum do que a gente imagina. E aí, gente, é mais fácil ter o coreorgasmo e exercícios abdominais. Imagina que maravilha, você tá fazendo academia e você tem um orgasmo no abdominal. Minha barriga ia ficar tanquinha, não quero nem pensar. Levantamento de peso, corrida e bike. A bike explica um pouquinho mais, né? Pela fricção ali do selim com o clitóris. Mas
O resto explica-se pelo aumento da circulação ali na região pélvica e aí junto com contração muscular. Ou seja, a gente sabe que a nossa musculatura íntima fortalecida e exercícios íntimos estimulam mais o nosso prazer, nossa excitação, intensifica o nosso orgasmo. Quanto mais forte minha musculatura íntima, maior é a intensidade dos meus orgasmos, maior é a minha excitação, minha ereção de clitóris, a minha lubrificação. Exercícios íntimos são vida, tá? Então é super importante. Então, core orgasmos aí são os orgasmos na atividade física, ok? Já vi que já tem pergunta aqui, tá? Já vejo, gente. O que acontece, gente, é que cada mulher vai sentir orgasmo de um jeito. Cada mulher vai sentir orgasmo de uma forma diferente. Não adianta você se comparar com a sua amiga. Não vai adiantar você se comparar com a vizinha, sei lá, com qualquer outra pessoa. Não adianta. Por quê? Porque cada mulher sente de um jeito. E não é porque a sua amiga tem orgasmos múltiplos que você também vai ter. Não é porque a sua amiga jorra líquido que você vai jorrar. Não é porque a fulana morre de prazer no ponto G que você tem que sentir. Cada mulher tem uma estrutura anatômica e uma fisiologia diferente. Eu não sou obrigada a sentir a mesma coisa que as outras mulheres. Então não se compare. Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Para de se comparar. Foca no seu prazer, foca no seu orgasmo, nas suas sensações. E dentro das suas sensações você vai aprimorar o seu orgasmo. Você vai aprimorar o seu prazer, certo? Tem sensações físicas que são padrão, são padrões, assim, que não mudam de uma mulher para outra. O que vai mudar, gente, é que às vezes o orgasmo, ele é mais intenso, às vezes ele é mais brando, às vezes ele é mais demorado, às vezes ele é mais rápido. O pior de todos é quando ele é brando e rápido, porque é aquele orgasmo xoxo. Aquele orgasmo que parece que era melhor nem ter vindo, sabe? Ai, porcaria de orgasmo. Você vai estar lá na expectativa e tal, quando vem é um negócio... nossa, é isso? Sério? Me dediquei tanto pra isso? Então, isso acontece muito, muito. E aí, pra essas mulheres, de repente, que experimentaram alguns orgasmos brandos e rápidos, o que vai acontecer? Ela vai achar que ela não teve orgasmo. Ela vai achar que ela... Putz, não tem, não é isso? É isso. Todo mundo fala horrores do orgasmo. Todo mundo fala que é maravilhoso. Todo mundo fala que, uau, orgasmo, nossa, fogos de artifício, eu vou chegar na lua, vou até o céu e vou voltar. E aí, quando tem o orgasmo, é aquele orgasmo mequetrefe. Mequetrefe. E aí, a gente fala, cara, não tive, não é isso não é possível. Fica na dúvida. Mas teve. Só que foi brando, foi rápido, não foi aquele orgasmo tão esperado. Dá pra ter esse tão esperado? Dá muito. Mas tem que treinar. Pra isso exige o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê, gente? No português, claro. Masturbação, tá? Se eu não me masturbo, se eu não me conheço, se eu não pratico o meu autoconhecimento e a minha masturbação, dificilmente eu vou treinar e vou conseguir chegar num orgasmo muito top. Por quê? Porque é complicado a gente fazer isso na relação sexual. A relação sexual com outra pessoa, você tá lá envolvido com outros estímulos, você tá preocupado também com o outro, com o tempo, né? Com o seu prazer com o do outro também, tem nível de ansiedade incluído, né? Tem vários fatores e você não consegue se concentrar nas suas sensações, você não consegue brincar com o seu próprio orgasmo. Porque não é você que está fazendo, é outra pessoa fazendo por você. Então você não consegue focar ao ponto de chegar num orgasmo mais intenso. Porque isso tudo, gente, é treino do tipo de toque que você vai fazer, do tempo, da fantasia que você vai ter
Quais estímulos você tá usando? Poxa, às vezes eu percebi que eu só pensando, eu chego num orgasmo de um jeito. Quando eu leio um conto junto com a masturbação, meu orgasmo foi um pouquinho melhor, beleza. Da próxima eu vou tentar um áudio erótico. Áudio erótico junto com uma masturbação, nossa, foi mais intenso. Depende do seu nível de excitação, depende do seu nível, né, de estresse, de ansiedade. Depende do dia, Tem dias que você vai estar mais estressada, mais triste, mais cansada e o orgasmo vai ser xoxo mesmo. Tem dias que você vai estar mais animada, mais alegre, mais disposta, mais relaxada. Quantas vezes já não ouvi que quando eu bebo eu consigo me soltar e ter mais prazer? Por quê? Porque a bebida diminui o grau de estresse, mas isso é o certo? Não, o certo é a gente saber controlar o nosso nível de estresse e na hora da relação sexual a gente focar ali, no aqui e agora, né? Não é lá na frente, não é depois da relação que eu vou fazer, não é antes o que eu vivi com o ex, é aqui e agora, eu vou focar nas minhas sensações corporais, porque assim eu vou conseguir ter um orgasmo mais intenso, mais demorado. Existem técnicas para prolongar o orgasmo, existem técnicas para a gente deixar esse orgasmo mais gostoso, ok? Então, gente, não se comparem. Foca no seu. E aí, galera, a gente tem alguns sinais clássicos do orgasmo, tá? Quais são esses sinais clássicos para indicar que não é que você vai ter todos, não é isso, mas você vai ter alguns. E aí, o que é isso? Você reparar no seu corpo enquanto você tá tendo um orgasmo. Você reparar no seu corpo enquanto você tá tendo uma excitação. Porque isso vai fazer com que você identifique os sinais que o seu corpo dá na hora que você está tendo um orgasmo. Exemplo, coração fica mais acelerado. Na hora do orgasmo, o batimento cardíaco acelera. Respiração fica mais ofegante. Aumenta quantidade de sangue na região vaginal, vulvar ali, fica com mais sangue, mais engurgitado de sangue. Aumenta o volume do clitóris, a vulva ela fica inchadinha. Não sei se vocês já repararam na vulva de vocês pós-sexo. A vulva ela fica bem inchada, ela aumenta de tamanho, né? Fica uma perereca enorme. E aí a gente fala, nossa, o que aconteceu? É isso, tá cheia de sangue. Depois ela vai voltando pro normal, tá? Mas ela fica cheinha de sangue, fica bem gordinha, assim. O clitóris acompanha isso, então ele fica maior na excitação e no orgasmo. Depois ele vai voltando, porque o sangue vai voltando pra sua normalidade, tá? Que mais? Contração muscular involuntária. Normalmente a gente vê aquelas fotos das mulheres apertando o lençol, né? Isso acontece muito porque as extremidades, quando a gente tem um orgasmo, as nossas extremidades se contraem. Mão, principalmente, os pés, os dedinhos dos pés fazem uma extensão, então a gente fica com os pezinhos meio abertos, assim, para trás. As pernas, elas tendem a contrair e a fechar. Não durante o orgasmo já, tá? Não antes. Durante o orgasmo, o fechamento das pernas, ele é quase que involuntário, acontece. E o tronco também, ele pode ir para trás, assim, né? A cabeça e o tronco para trás, uma extensão de corpo. Sobe uma sensação da barriga pro estômago. Tá vendo? Cada mulher sente de uma forma. Tem gente que sente borboleta na barriga, tem gente que chora. Tem muitas situações, gente. Tá? Tem gente que começa a rir, o riso... Ri, não para de rir, tem crise de riso. Tem várias pessoas que eu conheço que tem crises de riso depois do orgasmo. Ou até crise de choro, tá? A sensação de relaxamento profundo. Então eu tô num ápice de excitação, tô muito excitada. E aí eu vou lá, tem um pico de excitação, que é o orgasmo. Tô bem excitada, aí eu tenho um pico maior. É como se eu estivesse numa linha crescente. Aí eu faço um pico, que é o orgasmo, e aí depois esse pico vai caindo. Então seu corpo tende a
descontrair, ele tende a ficar mais relaxado, você ficar mais mole, dá vontade de dormir, de descansar. É quase uma cena de possessão demoníaca. É tipo isso. É tipo isso. Dá pra comparar com exorcismo. Algumas mulheres, gente, parece que tá realmente num exorcismo. Aí temos o quê? A sensibilidade no clitóris fica muito grande. A sensibilidade. Ó lá, a Adri fica mole e trêmula. Sensibilidade no clitóris. Quem tem sensibilidade no clitóris depois de orgasmo? Ficar muito sensível. Sensível ao ponto de talvez não dê nem pra encostar, porque incomoda. Incomoda. Não é gostoso ficar lá em cima. Dá pra continuar? Dá, mas na lateral, na vulva. Aí tira do clitóris. Tem mulheres que gostam de continuar a fricção no clitóris depois do orgasmo. Tem mulheres que gostam. Mas o ideal, se você quer continuar a relação, é que não fique em cima do... Travou, né? Normalmente, gente, o que eu tava falando? Me desconcentrou. Normalmente, fica muito sensível e a pessoa não consegue tocar. Tá? Então, se quiser continuar, fica nas laterais do clitóris ou até tira o foco, vai para uma penetração, né? Vai para outra coisa, depois beija, tal, massagem, depois volta, que aí você vai conseguir, ok? Não dá pra encostar em mim após o orgasmo, sinto muita agonia, muito, muito. Ó lá, Michelle também demais, não dá pra encostar, Adri também. Deixa eu ver a caixinha de perguntas aqui. Não, peraí, deixa eu até finalizar. Deixa eu botar o celular mais pra cá, porque tá bem no meio da caixinha o tripé. Saída de líquido, presta atenção. Não são todas as mulheres que vai ter saída de líquido do canal uretral, vaginal, seja lá de onde for. A saída de líquido não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Algumas mulheres vai ter a saída de líquido, a ejaculação feminina, outras não. A grande maioria não vai ter saída de líquido. Isso não interfere em nada ao seu orgasmo, em absolutamente nada, tá? Tanto faz como tanto fez ter saída de líquido. Até as mulheres que têm, normalmente não curtem muito, tá? Mas também varia muito. Tem mulheres que adoram, tem mulheres que falam que aumenta o prazer. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Em via de... de forma geral, tá? De forma geral, muitas mulheres não gostam quando sai líquido porque molha muito e tem vergonha disso. E também porque não faz muita diferença no prazer, né? Não tem diferença quando tem. Elas não têm o controle disso, a gente não consegue controlar isso. Alguém aqui tem saída de líquido? Tem mulheres com múltiplos orgasmos. Normalmente existe meio que 5 ou não. Existe, orgasmos múltiplos existe em mulheres e em homens. Só que precisa ser muito treinado. A gente consegue isso através da masturbação, do autoconhecimento. Se conhecer é super importante para ter os orgasmos múltiplos. Que pode ser um orgasmo seguido do outro e aí fica um orgasmo bem prolongado. Ou pode ser um orgasmo para, outro orgasmo para, outro orgasmo para... Um seguido do outro, mas com uma pausa aí entre eles, tá? O orgasmo, em média, dura 5 a 15 segundos. Um orgasmo normal, em média, dura 5 a 15 segundos. Orgasmo e gozar é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Muita gente fala, eu não consigo gozar. Gente, se você for ler o dicionário, gozar é chegar no orgasmo. Por que a gente confunde isso e a gente acha que gozar é a saída de líquido? Porque quando o homem fala, normalmente em vídeo, pornô, ou até na vida real, ele fala assim, eu vou gozar. O que acontece? Sai líquido. E aí virou essa associação de que o gozar é a saída de líquido, mas não é. Gozar é orgasmo. Saída de líquido é ejaculação, tá? Ou squirting. Deixa eu ler as caixinhas aqui de perguntas, peraí. Pode ocorrer de ter a sensação de algo
Deixa eu pôr pra vocês. Pode ocorrer de ter a sensação de algo explodindo dentro da gente? Pois é. Eu falei o quê? Cada mulher sente de um jeito, né? Como que é essa explosão? Essa explosão pode ser a contração ali da região de útero, né? Da região de assoalho pélvico. Essa sensação, gente, ela é muito peculiar, ela é muito particular. A sensação de orgasmo, ela é tão particular, por isso que eu falo pra vocês, não se compara. Pode ter essa sensação sim de algo explodindo dentro. Se pra você é igual falar, teve alguém que falou, é uma sensação de fogos de artifício. Porque em algum momento ela associou aquela sensação a fogos de artifício. E ok, cada uma associa uma coisa, tá? Vou abrindo as caixinhas enquanto vocês não falam. Achei uma palavra melhor. Ao invés de explodindo, estremecimento interno, tá vendo? É uma tremedeira, né? Tem gente que fica tremendo. A contração, então é exatamente isso. É a contração involuntária da musculatura. A gente tem o orgasmo e uma das formas de identificar é essa contração involuntária da nossa musculatura de forma geral, tá bom? Sim, é normal. Só conheço o orgasmo com manipulação do clitóris. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo o orgasmo, ele é decorrente do clitóris. Todos os orgasmos, seja o vaginal, seja o clitoriano, seja o anal, seja o... Qual mais, gente? Pelo amor de Deus que eu falei aqui. Tem mais? Não. Exceto de mamilo, né? É óbvio. Né? Todos da região pélvica íntima, eles são decorrentes do clitóris. O clitóris, ele não é só a pontinha, ele é extenso lá pra dentro do canal vaginal. Então, ele tem 10 centímetros mais ou menos de extensão. Então, as terminações nervosas dele fazem com que o ponto G fique sensível por conta dele, né? Na penetração, se eu tenho orgasmo, é por conta do clitóris, tá bom? Então, tem mulheres que sentem somente na estimulação direta do clitóris, na parte externa, o que é completamente normal, completamente normal. A maioria das mulheres sente dessa forma e é a forma mais fácil de se alcançar o orgasmo, porque a parte de fora do clitóris é onde tem a maior parte de terminações nervosas do clitóris. Ele tem 8.000 terminações nervosas. A maioria dessas terminações nervosas estão na glande do clitóris, tá? Após o orgasmo, sinto muita agonia do meu esposo tocar o meu corpo. É normal? Então, tocar aonde? Na região vaginal? Na região de clitóris? Se for, é normal. Lembra que eu falei? Quando a gente tem o orgasmo, fica extremamente sensível à região de clitóris. Extremamente sensível. Incomoda. De tocar, incomoda. A glande do pênis também fica. Cadê os homens da live? Fala aí pra gente. Fica ou não fica a glande do pênis? Fica sensível depois do orgasmo, gente? Tem homem nessa live? Cadê? Normalmente a glande fica sensível, o clitóris também fica sensível. Deve ser por isso que você tem agonia. Agora, a agonia maior deve ser ali na região vaginal. Não sei se é no corpo, tá? Daí precisa entender. Ó, os homens, obrigada, queridos. Os homens falando que sim, que fica sensível, é isso mesmo. Muito obrigada, viu? No caso, a mulher, quando está no vermelho, menstruada deve ser, né? Tem vontade ou não? E isso tem a ver com ela ter mais tesão. Tem mulheres que têm muita vontade quando estão no período menstrual. Muita vontade quando estão no período menstrual. E aí, gente, não tem problema, tá? Se é um parceiro fixo, uma parceira fixa, ok, né? Pode ser com camisinha, não, se os dois gostam, no banho, não tem problema nenhum. Só que a menstruação, ela é uma via mais fácil de contaminação de doenças, né? Por
por IST, a infecção sexualmente transmissível. Então, parceiras que não são casuais, óbvio, o ideal, né, fazer com camisinha, tá bom? Mas não tem problema transar menstruada, tem mulheres que sentem muito prazer na menstruação, tem mulheres que sentem muito prazer no período fértil e tem mulheres que sentem muito prazer logo após a menstruação. Não tem uma regra, não tem uma regra. Fica demais de sensível à glande, não dá nem pra continuar às vezes, exatamente. Dri, na região vaginal, então é isso, normal, tá bom, Dri? Normal, bem normal. Rafa, gente, dúvida aqui na caixinha, tá bom? Ó, tem a cartinha, ou aqui mesmo, tem problema. Tem a cartinha aqui com a interrogação, façam perguntas aqui, se vocês quiserem, ou aqui mesmo. No caso, o estímulo nos seios pode fazer a mulher ter orgasmos a ponto de sair líquido? Pode. Pode sim. Na verdade, eu tinha uma paciente, gente, que ela tinha orgasmo quando o parceiro lambia o cotovelo dela. Ela pirava. E ela falava isso assim muito, e ela não entendia por quê, né? Então, o que a gente sempre fala, o corpo todo é erógeno. Qual é a melhor forma da gente descobrir nossos pontos erógenos? Mapeando o corpo do nosso parceiro e da nossa parceira. Porque às vezes, uma coisinha de nada que a gente jamais imaginaria dá um tesão absurdo. Por exemplo, tem gente que ama, que beija, que chupa o dedo do pé. Já tentaram fazer isso? Tem gente que pira em chupar o dedão do pé. Não a pessoa. Não, tem gente que ama chupar também. Mas receber uma chupada de dedão de pé... Sei lá como fala isso. Tá certo. Receber uma chupada de dedão de pé pode ser muito prazeroso para algumas pessoas. E pode até chegar no orgasmo sem estímulo. Sem estímulo de vagina e clitóris. Olá, eu também. Ex-namorado meu tinha orgasmo Ele tinha orgasmo em beijar o seu pé, tá vendo? Ele era podólatra. Tem muito isso. É muito legal, gente. Meu parceiro adora, acho estranho, mas eu deixo. Tem que curtir, gente. Tem umas coisas que são estranhas, mas sabe, quando a gente entra no universo erótico, a gente tem que abraçar, sabe? Pô, tá lá, vamos abraçar a causa. Não pode ter essas coisas de nojo, putz, não dá. Sexo pede isso, né? Troca de fluido, pede mesmo. Se tiver nojo, fica muito mais complicado. Aí você fica mais limitada, na verdade. Tenho conhecido que chupa até frieiras. Que nojento. Nem vou falar nada. Nem vou falar, viu? Deixa eu ver aqui. Gente, mais dúvidas? Mandem aí. Vamos lá. Gosto muito de sexo, tenho boa lubrificação, mas não consigo gozar com penetração. E quero muito. Pois é. A primeira pergunta que eu faço quando eu vejo esse tipo de pergunta é assim: por que você faz tanta questão de gozar com penetração? E eu vou falar por que eu faço essa pergunta. Porque normalmente as mulheres que querem muito chegar no orgasmo com penetração são mulheres que não se tocam, são mulheres que não se masturbam ou que têm vergonha de se tocar e se masturbar e estimular o seu clitóris na frente do parceiro para ter orgasmos mais fáceis, tá? Qual a melhor forma de ter orgasmo com o parceiro? Com estimulação direta de clitóris. Isso significa que eu tenho que ficar completamente dependente do meu parceiro para ter orgasmo? Não. Porque se eu me conheço, me masturbo e me toco, se eu sou uma mulher empoderada sexualmente, eu me toco no clitóris enquanto ele faz a penetração. Ele tem o prazer dele na penetração, eu tenho o meu no meu clitóris. E tá tudo certo, tá? Então, assim, qual é o intuito de fato, gente? Orgasmo é orgasmo. Não precisa ficar preocupada se você não tem de tal jeito, de outro jeito. Se você tem de algum jeito,
Dê graças a Deus, levanta a mão pra cima e agradece. Porque tem muita mulher que não consegue. E eu tenho certeza que vai conseguir, mas tem muita mulher que ainda não consegue. Se essa mulher insistir, se essa mulher estudar, se essa mulher fizer uma terapia, uma consultoria, um curso, ela vai conseguir, porque toda mulher é orgástica, a não ser que você tenha uma deficiência, uma má formação. Caso contrário, todas as mulheres podem ter orgasmo. Todas as mulheres. Ah, eu sou estranha, eu não tenho, já desisti. Você pode ter. O que tá te bloqueando, provavelmente, e na maioria das mulheres é o psicológico. É o psicológico. No meu consultório, eu tô cheia de paciente que chega pra mim e fala, Laís, eu não tenho orgasmo e eu tenho algum problema. Não, você não tem nenhum problema. Porque ela acha que tem problema físico. Você tem um problema psicológico. Vamos trabalhar isso. Vamos fazer o estímulo certo. Vamos fazer da maneira certa. Porque muita mulher faz da maneira errada. Tá? Teve paciente minha, e não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram algumas. Que chegaram pra mim e falavam que se masturbava de calça jeans. Tentava fazer a masturbação de calça jeans. É muito difícil. Muito difícil. Qual é a sensibilidade do clitóris por cima da calça jeans? É pouco. E eu não tô falando de friccionar, né, a região de clitóris na calça jeans. Eu estou falando de por cima da calça jeans fazer. Mas por quê? Porque não tinha ideia que precisava tirar a calça jeans. Gente, é esse nível mesmo. O nível de educação sexual das mulheres e dos homens é baixíssimo. É baixíssimo. Quando a gente acha que a pergunta é besta, quando a gente acha que só eu não sei disso, não se sinta assim. Não é. A maioria das mulheres não tem educação sexual para saber se tocar. Entende? Então a gente precisa fazer essa educação sexual, tirar crenças limitantes, né? Tirar essa coisa do proibido, de não pode, né? Se a mulher quiser. Se a mulher quiser. Se tá muito bem obrigada sem se masturbar, tá bom. Se tá tendo prazer, horrores na relação sexual sem se masturbar, tá bom. Tá tudo bem pra você não ter prazer? Tá bom também, sabe? Não sou eu que vou ditar a regra, são vocês. Então, gente, eu tô falando pra vocês que é possível. É possível. Mas a gente precisa ir atrás dessa possibilidade. Porque o que eu vejo são muitas mulheres que já jogaram a toalha e falaram, cara, desisto desse negócio, não é pra mim. É pra você. Mas que tipo de mulher, que tipo de prazer, que tipo de autoconhecimento você quer ter? Pronto, simples assim, tá? Teve mais pergunta que eu nem vi? Eu entendo ela, ó lá, Mila. No meu caso, é aquela vontade de gozar com o pênis dentro junto do meu parceiro. Vocês podem gozar com o pênis dentro junto do parceiro. Gente, é muito fácil fazer isso. Por isso que eu falo, é falta de técnica de vocês. Vocês podem gozar junto com o parceiro. Presta atenção. Aonde é a zona mais sensível do homem? Aonde é? Na glande do pênis, certo? Ok. Aonde é a zona mais sensível da mulher? Na glande do clitóris. Aonde fica a glande do clitóris? Fora. Fora do canal vaginal. Se eu estimular homens, vou fazer uma pergunta para os homens aqui da live, tá? Me ajudem aqui. Homens, se uma mulher estimular vocês sem encostar na glande, só no corpo do pênis, vocês conseguem chegar no orgasmo? Não, sem encostar na cabeça, tá? Só no corpo. Respondam pra mim, por favor. Dificilmente. Mais alguém quer se manifestar? Falem aí pra mim, gente. Se a gente estimular esse homem somente no corpo do pênis, sem encostar na glande, esse homem vai chegar no orgasmo? Beleza? Ó, vamos lá. Muito difícil.
Fica bem difícil, eu não consigo, muito difícil. Se não for lubrificado, muito difícil. Nunca cheguei ao orgasmo sem estímulo na glande. Ok. A gente tá vendo que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A mesma coisa é pra gente. Aonde fica o corpo do clitóris? Dentro do canal vaginal. Se eu estimular só o corpo do clitóris, eu vou chegar fácil no orgasmo? Não. É muito difícil. É muito difícil igual. Não é muito complicado entender, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, se o parceiro sente na glande e eu sinto na glande, infelizmente, na penetração, a gente não tem a fricção ideal do clitóris para poder chegar num orgasmo e ter grandes prazeres. Infelizmente. Dá para chegar? Difícil. É muito difícil. Mas dá? Assim como esses meninos aí que falaram pra mim, certo? Eles falaram que é muito difícil, eles não falaram impossível, eles falaram muito difícil. A mesma coisa pra mulher. Então o que precisaria? Pô, precisaria de muito tempo, talvez de penetração, precisaria de um pênis mais grosso ou de um canal vaginal mais apertado pra melhorar a fricção de um e outro e aí estimular internamente as paredes do clitóris um pouco mais. Precisaria de muita imaginação, fantasia, erotismo. Então, assim, não é simples. Por isso que eu falo, desapega do orgasmo de penetração. Qual que é a chave? Meu parceiro faz a penetração e estimula a glande dele dessa forma. Eu, por outro lado, estimulo a minha glande por fora. Pô, eu vou deixar essa atividade pro meu parceiro também? Também. Ele tem que penetrar, ele tá preocupado, tá fantasiando, tá lá relaxado, penetrando. Ele ainda tem que estar preocupado com o seu prazer e com a estimulação do seu clitóris por fora. Entende? Vamos deixar uma função pra você, a função de se tocar e chegar ao orgasmo junto com ele nessa penetração. Porque vocês vão ter dois estímulos. Porque a penetração, ela é gostosa, só é difícil de chegar no orgasmo. Então vocês penetram, os parceiros penetram e vocês estimulam por fora. Pronto, vocês vão chegar juntos. É só uma questão de adaptação. Claro que uma boa preliminar, a mulher sendo bem estimulada antes, né? Mais tempo até que o homem, porque a mulher demora mais para se excitar. Ela precisa de bastante tempo aí de excitação, de bastante estímulo, de bastante oral, de bastante beijo na região, toque, beijo no pescoço, beijo na boca. A mulher precisa ser muito estimulada. O homem demora 5 minutos para se excitar, a mulher demora 20 em média, né? Então a diferença é gritante. Deixa eu ver o que vocês falaram. Uma coisa incrível é friccionar a glande do pênis no clitóris. É ótimo, excelente. Por quê? Porque dá prazer para os dois, né? Então fazer essa é como se você se masturbasse com o pênis do parceiro. Você tá ao mesmo tempo estimulando a glande dele e estimulando a sua. Perfeito. Infelizmente mesmo, só cheguei uma vez com penetração em 17 anos com meu marido. Exato. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil. Olá, mas faço assim e fico super tranquila ali também. Gente, quando vocês descobrem isso, esquece, é vida. Precisa muito conhecimento e entrosamento. Exatamente, Carlos. O orgasmo na penetração é o mesmo da masturbação? É do clitóris, é sempre decorrente do clitóris. Mas a gente fala clitoriano e vaginal, porque um é por dentro e outro é por fora. Então o orgasmo por fora na masturbação de clitóris é muito mais fácil de ser alcançado o orgasmo. Dri, faço assim, é maravilhoso. Perfeito. Então é normal mulher não ter orgasmo na penetração? Sim, é normal. É normal, é comum. É normal também ter orgasmo na penetração. Mas é normal não ter. Tá tudo certo, não tem nada errado. Nada errado. Não, Anália, você não é anormal. Você é super normal. Pouquíssimas mulheres têm orgasmo somente com penetração. Pouquíssimas. E se tem, não são em todas as relações sexuais.
A glande do clitóris, se for pequena, é porque é o tamanho ou não está excitado o suficiente? Qual a medida em média do clitóris? Não tem. Gente, se vocês vissem, é que eu vejo muita vulva, né? Eu trabalho com isso, sou fisioterapeuta pélvica, pra quem não sabe. Então eu trabalho vendo vulvas. É muito diferente uma da outra. É muito diferente. É tipo impressão digital, sabe? Cada mulher tem a sua, cada mulher tem de um jeitinho. Tem clitóris que é tiquinho, você nem vê a glande. Por quê? Porque às vezes ele tá mais interno, você só vê uma pontinha. Tem clitóris que é mais pra fora, tem clitóris que é maior, tem uns que é menorzinho. Tá, então muda muito, só que o que é bom disso? Não muda em nada o prazer de vocês. É uma questão de se conhecer, de se tocar e perceber qual é a região que te dá mais prazer, tá? Não muda o prazer de vocês, o clitóris ser mais, ser menorzinho, ser maior, ou ser mais pra dentro, mais pra fora. Deixa eu ver a pergunta da caixinha. Essa é maravilhosa. O homem sabe quando a mulher sentiu o orgasmo? O homem é difícil ele saber, tá? Se você conhece muito bem a parceira, você pode desconfiar, tipo, não foi igual uma vez que ela teve. Mas, gente, eu tenho essa experiência, né? Então, eu convivo com mulheres que... Convivo não, atendo mulheres que fingiram orgasmo uma vida inteira. 50 anos de casado, fingindo orgasmo. 30 anos de casado, fingindo orgasmo. Parceiro acreditando, tá? Parceiro acreditando. Eu quero saber quem aqui nunca fingiu um orgasmo, gente. Qual é a chance? A maioria das mulheres já fizeram isso alguma vez. A maioria das mulheres já fizeram isso alguma vez. E a maioria dos homens, infelizmente, não percebe. Porque não tem muito como perceber. Já que dá pra simular. Uma mulher que sabe o que é um orgasmo, ela consegue simular muito bem. Porque ela já passou por aquilo, né? Então, quero simular um desmaio. Eu consigo. Porque, né, eu sei como que é um desmaio. Eu quero simular uma crise de riso, de tosse. Eu consigo. Então, a mesma coisa, tá bom? Por quê? Muitas mulheres não soltam líquido, algumas soltam. É muito particular um orgasmo do outro. Então, como não tem uma regra, dá pra fingir e eles podem acreditar, sim. O homem é mais difícil de fingir, né? Já que o deles é visível. Mas tem homens que fingem também. Gente, vocês sabiam que a gente tem... Ó lá, galera. Nunca fingi, não. Nossa, Elô. 1 em 1 milhão, né? É tipo assim. Eu já fingi. Não finjo mais, já fingi. Meu marido percebe pela contração e as lágrimas, tá vendo? Porque ele já te conhece. Quando o parceiro conhece muito bem a parceira e ela sempre tem, você fingir vai dar ruim, porque na verdade, né? E, gente, pra que fingir, né? Tem dias, eu vou falar pra vocês, tem dias que não dá mesmo. Não vai. Você pode fazer o que for. O desgramado não vem. Não vem. Tem dias que não vem. Não adianta. Então, assim, esses dias que não vem, desencana. Pô, foi bom o sexo, foi maravilhoso. Ele tentou, se esforçou. Eu tentei, pô, não foi. Tá bom, tchau e bem, só fica pra próxima. Não se apega ao orgasmo, precisa se apegar. Entendeu? Então, assim, quanto mais desapegada você for do orgasmo, gente, é mais fácil você chegar nele. Quanto mais desapegada você for e menos você quer chegar, mais você chega. Agora, se você ficar na neura, indo pra relação, hoje eu preciso ter orgasmo, preciso. Você tá a cada preciso que você pensa, mais longe ele tá de você. Mulher não deveria fingir. Claro que não deveria. Eu dou risada com vocês. Não finjo. Eu não finjo, não. Eu digo logo, tá me devendo uma. Excelente, tá me devendo uma. Não foi, hoje não foi. Mas, gente, tá tudo certo, sabe? Não deu, não deu. Foi boa a relação, tá ótimo. Não precisa ficar forçando a barra também. Mulher sabe, tem dias que não vai. Às vezes não consigo, mas amei mesmo assim. Ou depois me masturbo e meu marido ama. Pronto, mais fácil. Gente, é muito difícil uma mulher que nunca tenha fingido, tá? Né? Uma vez na vida, quando é adolescente, parceiro casual, você quer se livrar logo, às vezes a transa tá ruim. Pô, você não gostou do cara. Qualquer situação, muitas mulheres fingem. Não é legal? Não é legal. Eu oriento? Óbvio que não.
Óbvio que não, gente. Não precisa, né? Eu acho que é muito pior, porque quando você finge, o que a pessoa acha? A pessoa acha que tá bom. Pô, ela fingiu, então foi bom pra ela. Igual essa minha paciente. Ela falou assim, mas faz 30 anos que eu finjo orgasmo. Eu falei, então minha filha, você vai continuar fingindo, porque se você falar agora que 30 anos você fingiu o orgasmo, seu parceiro vai pegar as malas e vai embora. Ou vai te expulsar, né? Não sei, das duas. Gente, você imagina, não dá pra falar. Eu falei, agora a gente vai correr atrás do prejuízo e fazer com que você de fato tenha um orgasmo. Mas não vai falar pra ele que você nunca teve em 30 anos. Como é que a gente fala isso? Não dá, entendeu? Então, assim, a situação é muito delicada. Por isso que vocês sempre têm que começar as relações jogando a real. Pô, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Hoje não rolou. Puta, não sei, não rolou hoje. Ah, vamos tentar melhorar na próxima? Vamos. Talvez você melhorar você melhorar a forma como você guia o parceiro também é válida. É válida, né? Às vezes você não guiou muito bem porque faltou autoconhecimento, tá faltando me conhecer melhor pra eu guiar melhor o meu parceiro. Pô, tem tantas situações, gente, aí precisa analisar caso a caso. Fingir o orgasmo de certo modo impede os homens de consertar onde precisa, exatamente. Na verdade, quem finge está se enganando, principalmente o relacionamento longo. É, exato. Então, assim, gente, óbvio que mentir não é uma boa opção, né? Então, você tá se anulando ainda mais. Pô, vou fingir, eu tô me privando cada vez mais de chegar em um, né? Porque eu tô fingindo, eu não tô dando a possibilidade da melhora, tá bom? Tá acabando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha que não foi respondida. Aqui o que eu falei, ó. Algumas vezes na relação sai um líquido como se eu tivesse feito xixi, mas não tem cheiro. Isso aí normalmente é a ejaculação feminina, é o squirt, né? Aquele, não sei se jorra, pode não jorrar, pode sair só esse líquido transparente em bastante abundância. Ejaculação feminina, tá bom? Poucas mulheres têm. E ela falou, algumas vezes, mesmo as mulheres que têm essa saída de líquido, não são todas as relações. E elas não conseguem controlar. E ficam incomodadas a maioria das vezes. Por quê? Porque molha tudo. Molha mesmo. Que situação, 30 anos. Olha, eu quando não conseguia ficava puta de raiva, mas daí com o tempo fui falando, antes eu aceitava como tava sendo feito. E é horrível, gente. Não aceitem, vocês têm que melhorar a relação e não fingir. Mulher não fala o que gosta, submete ao que o parceiro gosta, exatamente. Quando a mulher entende que não deve fingir e pensar em um lugar em si, aí tudo fica melhor. Às vezes, ao conseguir sentir o orgasmo e falar a verdade, faz como a coleguinha, se masturbe tudo certo. Deixa eu ver, tem que pensar também, tá acabando meu tempo, mas vamos ler essa. Tem que pensar também que muitos homens começaram a pensar no prazer da parceira somente de uns anos pra cá. Exatamente, a gente tá falando de mulheres que têm parceiros que colaboram. E lembrem-se sempre do que eu vou falar agora. O parceiro, ele não tem a obrigação de saber aonde você tem mais prazer. Ele não tem a obrigação de te dar prazer, mas ele tem a obrigação... Desculpa, ele não tem a obrigação de saber aonde te dá prazer, mas ele tem a obrigação de tentar, de conversar, de querer, de ser esforçado. Isso que importa. Pode ser que o cara não acerte, mas se ele tá preocupado, esse cara tá certo, esse cara tá alinhado. Aí tá faltando o quê? Tá faltando você guiar esse parceiro pro caminho certo. Porque ele não tá conseguindo descobrir que por mais que ele tente, coitado, ele não tá conseguindo. E aí depende muito de você guiar esse parceiro para suas necessidades, pro seu prazer. E a gente faz isso através do autoconhecimento, a masturbação. Tá bom? Gente, vai cair a live, faltam 20 segundos. Eu vou fechar porque senão vai cair. Encaminha essa live para quem vocês puderem, que me ajuda muito. Vou deixar salvo aqui um pouquinho, depois eu já excluo e aí vai lá pro YouTube. Quem quiser assistir, vai pro YouTube. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês.